Olá, veja os destaques do MAC Notícias de hoje. Assédio no transporte público. Como mulheres têm buscado aulas de defesa pessoal para enfrentar esse problema. Você sabe qual o salário de um jogador profissional de esportes? A cidade de São Paulo ganha um novo espaço cultural na Avenida Paulista, o Instituto Moreira Salles. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Só nos últimos 4 anos, o número de boletins de ocorrência registrados por estupro, importunação ofensiva ao pudor e ato obsceno aumentou 850%. No ano passado, foram em média 4 casos de assédio sexuais no transporte público por semana. Entre 2013 e 2016, o número de denúncias aumentou consideravelmente, de 23 para 219. Isso significa que as vítimas têm cada vez mais coragem para se pronunciar sobre os casos. Para reduzir as ocorrências desses crimes, foi criado um projeto para as próprias mulheres se ajudarem. Este é o tema da reportagem de Daniela Nunes. Em 2016, 503 mulheres foram vítimas de agressão física cada hora no Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 10% dessas mulheres foram assediadas fisicamente em transportes públicos e 36% receberam comentários desrespeitosos ao andar na rua. Tipo, umas 5 da manhã, tinha 0 pessoas e umas 4 pessoas meio estranhas, todos homens, e aí aquela coisa de você ficar tipo, nossa, vou ter que passar, e aí... Mas no fim deu tudo certo, mas é uma coisa que eu não gostaria de passar. Sempre tem um assobio, um comentário, ou o carro buzinando. Isso já causa desconforto. Ele ultrapassa o limite dele. E para amenizar essa situação, 2 estudantes criaram um projeto com o intuito de promover a união entre meninas e diminuir o número de assédio nas ruas. Foi nessa rua pouco movimentada do bairro Vila Mariana que as estudantes Thaís Fontoura e Thaís Culga tiveram a ideia de criar o projeto Três Marias. Durante a noite, o caminho ele se tornava muito mais assustador, porque é uma rua vazia, uma rua escura, e geralmente a gente não tinha com quem ir nesse trajeto. E aí que a gente começou a perceber esse movimento das meninas buscando uma companhia para fazer esse trajeto junto com ela, e geralmente era uma companhia de uma outra mulher. Porque a gente sabe que quando a gente está acompanhada de uma outra mulher, a gente se sente um pouco mais tranquila, porque é uma dor que a gente sente juntas, né? É uma situação que as duas já passaram. Uma das idealizadoras, Thaís Fontoura, conta que o projeto tem alcançado uma dimensão muito grande e que a busca pelas pulseiras só cresce. Isso foi provado na hora que a gente lançou o movimento na página e a gente teve pedidos de tudo quanto é tipo de estado que você possa imaginar e a gente começou a perceber que a gente perdeu um pouco do controle do movimento. E aí foi que a gente teve a prova de que o movimento deu certo. Realmente ultrapassou nossas expectativas. Quando a gente começou a ver as meninas de outros estados que não eram de São Paulo pedindo para que a gente enviasse essas pulseiras para elas, a gente ficou super feliz e percebeu que o movimento realmente tinha dado certo. A tranquilidade ao ser acompanhada por uma outra menina realmente existe e o Três Marias, cada vez mais, aumenta o número de caronas a pé. Com certeza, tipo, sempre não tá sozinho é melhor, sabe? Você sabe que você tem mais segurança, assim, com alguém do seu lado. Mesmo se você não conhece, alguém que você sabe que pode confiar. Eu tive esses dias uma experiência assim, que eu tava saindo inglês, era à noite, e uma menina me acompanhou até o metrô. E foi muito legal, porque eu até lembrei do projeto, que fala exatamente sobre isso. E eu me sinto mais segura quando eu tô acompanhada com outra pessoa, sendo mulher ou homem. Em meio a essa constante sensação de insegurança, muitas recorrem a alternativas para se defender. A modalidade Sistema de Arte Marcial Russa é uma forma de defesa pessoal que ensina a mulher a se proteger de possíveis ataques. Para falar mais sobre o assunto, nossa repórter Daniela Nunes está com a estudante do Mackenzie, Aline Bernardes. Olá, Daniela! Oi, Alexa! Infelizmente, o número de abusos tem crescido de forma considerável e o projeto Três Marias foi criado no intuito de tentar mudar um pouco essa realidade. Aline, você acha que na companhia de uma outra menina, o número de abuso ele tende a diminuir?
Então, as feministas, elas criam mecanismos para que as mulheres se sintam mais seguras andando nas ruas, por exemplo, à noite ou quando elas estão isoladas, o número de assédio e você se sente desprotegida. Então, quando você tem outra mulher andando ao seu lado, por mais que o assédio possa ocorrer, porque homem acaba falando alguma coisa, você não está tão sozinha, então as duas podem se ajudar nesse caso. Em relação ao crescimento da sororidade, você acha que isso dá mais confiança para as mulheres? Sim, a sororidade vem para fazer com que as mulheres não sejam mais rivais umas das outras e que elas se ajudem, e isso dá mais confiança para elas. Você usa o projeto? Você é a favor, logicamente, desse projeto? Você incentiva suas amigas a andarem todas juntas na rua? Eu uso esse projeto para ir embora da faculdade, eu vou com as minhas amigas. Quando eu venho da faculdade, eu também venho com elas. E isso é importante porque sofrer abuso, eu já sofri abuso, então eu não queria sofrer de novo e isso ajuda. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Daniela. Bom, Isabel, é muito triste que mulheres tenham que aprender a lutar para se sentir em segurança. Apesar dos casos recorrentes de abusos, ainda falta iniciativa por parte do poder público para assegurar o direito de todas. Não por acaso, o Brasil tem pouquíssimas mulheres na política, menos inclusive que no Oriente Médio. Esse é o tema do comentário de Rebeca Ribeiro. A representatividade tem sido tema muito falado nos últimos tempos. A forma como as pessoas se representam e sentem-se representadas tem sido debatida em várias camadas da sociedade. O cenário político tem sido um dos cenários em discussão, já que o caos político dos últimos anos tem trazido à tona questões muito sérias. Uma delas é a representatividade da mulher na política. Em janeiro desse ano, a ONU Mulheres divulgou o Mapa Mundial de Mulheres na Política. Dos 193 países pesquisados, o Brasil está apenas na 154ª posição. Na nossa Câmara dos Deputados, das 514 cadeiras disponíveis, apenas 55 são ocupadas por mulheres, correspondendo somente a 10% dos deputados. Já no Senado, das 81 cadeiras, somente 12 pertencem a mulheres, equivalente a 15% dos senadores. A fim de mudar esse cenário, tramita na Câmara a PEC 134. Uma proposta que reserva uma cota para candidatas que disputarem vagas na Câmara, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais do país. O texto prevê pelo menos 10% das cadeiras na primeira eleição após a PEC ser aprovada e um aumento gradativo de cadeiras nas eleições posteriores. Essa proposta ainda não foi votada na Câmara dos Deputados, onde aguarda na pauta desde o ano passado. É válido ressaltar que, mesmo com tais medidas sendo aprovadas, a representatividade da mulher na nossa política nacional ficará atrás de países como Afeganistão e Iraque. No próximo bloco, atletas que não precisam sair de casa e formas de se viver sem nenhum produto de origem animal. O MAC Notícias volta já. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O nosso programa está de volta com mais informações sobre o processo da independência da Catalunha, marcado por muitas manifestações e conflitos. Para falar mais sobre o assunto, trouxemos o repórter Gabriel Santos. A Espanha vive o momento político mais delicado de sua trajetória desde a queda da ditadura militar em 1975, que governou o país durante 40 anos.
A tentativa dos nacionalistas catalães de convocar um pedido de independência, declarado ilegal pela justiça no início de outubro e semanas depois dar início ao processo separatista, causou uma enorme revolta com o resto do país e dentro da própria Catalunha. A tensão é muito grande, com manifestações diárias nas ruas de Barcelona e outras cidades da região. Enquanto no resto da Espanha, a posição de força do governo de Mariano Rajoy tem um amplo apoio político e social. A Catalunha nunca foi independente, mas tem há muito tempo um governo próprio, o Generalitat. A Catalunha esteve inserida dentro do Reino de Aragão, que foi unificado com Castela em 1492, e assim surgiu a Espanha. Tem uma língua própria falada pela maioria da população e sempre foi uma das regiões mais ricas do país, e uma das primeiras a conseguir o desenvolvimento industrial ao longo do século XX. Milhares de espanhóis de outras regiões emigraram para lá na procura de empregos. Uma economia soma hoje 19% do PIB da Espanha e seus 7,5 milhões de habitantes representam 12% da população espanhola. O conservador Partido Popular fez uma barulhenta campanha em todo o país contra a nova lei catalã e apresentou um recurso no Tribunal Constitucional Espanhol, o qual cortou consideravelmente o estatuto e não permitiu o uso da palavra nação. Após a sentença, dezenas de milhares de catalães saíram às ruas para protestar na maior manifestação de democracia de Barcelona. A partir desse momento, a escalada do conflito só aumentou. Desde então, os independentistas reúnem multidões em manifestações convocadas sempre em 11 de setembro, declarado o Dia da Catalunha. A questão é que a voz da população deve ser ouvida, e só assim tomar uma decisão final, e não por interferência de outros países. Muito obrigado, Gabriel. Somos acostumados com os altíssimos salários dos jogadores de futebol. Mas se eu te disser que outro tipo de atleta, aquele que não sai da frente do computador, pode faturar cerca de 20 mil por mês? Em fevereiro de 2017, o mercado de esportes teve um crescimento de 51%, arrecadando R$1,5 bilhão de reais. A previsão para este ano é de um crescimento ainda maior da audiência e do lucro do setor. A popularidade é tão grande que esses jogadores já possuem um espaço próprio para competir, a Live Arena, criada por Rodrigo Rivellino. Com transmissões ao vivo em estádios lotados, a modalidade esportiva ganha cada vez mais reconhecimento e status. Mais informações com o nosso repórter Victor Russo. Aberta recentemente, na zona oeste de São Paulo, a Live Arena é um espaço voltado ao eSports, a fim de ser palco de competições e palestras. Rodrigo Rivellino, empresário da Actual Mix e idealizador da Live Arena, concentra suas atividades em acolher os jogadores e dar mais visibilidade ao esporte. A Live Arena veio realmente para contribuir para o esporte como um todo, para ser um lugar onde a gente possa discutir, debater, criar novas experiências. Isso já demonstra claramente que existe aí um movimento que é consistente. Profissional de League of Legends há 6 meses, Caio Ferreira, de 22 anos, passou de um torcedor nas arenas para se tornar jogador e gerente de comunidades da equipe Pain Gaming. Treinamento de 8 horas por dia, pelo menos, né? Como se fosse um trabalho como qualquer outro, fora os treinamentos individuais. E em relação à alimentação, tentar manter dentro de uma dieta mais balanceada. Mas a rotina é pesada e é muito sério. E quem deu subsídio para que essa modalidade crescesse e se tornasse tão importante foram as pessoas que jogam em casa, todos os dias, por puro lazer. Esse é o caso de Kevin Fernandes, estudante de engenharia da computação que joga Heroes of Storm diariamente e já pensou até em se profissionalizar. Eu jogo mais ou menos desde os 7 anos de idade. E eu comecei muito no videogame, agora eu passei mais pro computador. Eu tento jogar todo dia porque é uma coisa que me ajuda bastante a desestressar. Eu jogo de forma casual, só pra me divertir mesmo, é como se fosse meu lazer. Amigo de Kevin há 15 anos, Kalel de Paula iniciou sua experiência pessoal com League of Legends em 2012 e atualmente é o capitão do primeiro time oficial de sua universidade. Como capitão a gente ordena as melhores composições e as melhores diretrizes para cada tipo de atleta assumir uma função específica dentro do jogo. Então a gente tenta estruturar os treinamentos de 2 a 3 horas durante os fins de semana. Mas para entrar nesse mercado é preciso economizar. O estudante de design, Matheus Fernandes, desembolsou R$7.000 para reformar seu computador e melhorar seu rendimento.
Apesar de eu ser um jogador casual, eu passo bastante tempo no computador, né? Cerca de 7 horas por dia. Então, eu priorizo investir em algo que vai me trazer conforto, como, por exemplo, essa cadeira. Eu também investi em peças que vão melhorar minha performance. Uma cadeira comum, por exemplo, isso vai me trazer dores nas costas e tudo mais. E eu não vou conseguir jogar os jogos que eu gosto de jogar. Para falar mais sobre o assunto, nosso repórter Brian Allen está com o estudante de jornalismo do Mackenzie, André Riviera. Bom dia, Alexa. Bom dia, Isabel. O Mac Notícias agora vai ficar um pouco mais tecnológico. Vamos falar sobre o mundo dos games. O convidado de hoje é especialista e, além de praticante, está desenvolvendo um documentário sobre o tema. Muito bom dia, André. Bom dia, exatamente. Eu estou desenvolvendo um documentário sobre os esportes, e-esportes e atletas como são no dia a dia. E qual foi o seu primeiro contato com o mundo dos games? Acho que quando eu era criança eu comecei a jogar mais videogame porque meus irmãos eram mais velhos que eu, então eles ficavam muito mais fora de casa, então eu tinha que me distrair de alguma forma. Então eu acabei começando a jogar videogame e fui daí adiante e estou até aqui. Como funciona esse lance das competições que você disputa? É muito intenso, tem que seguir um treinamento diário e você tem que ter muito foco e concentração para que isso não acabe prejudicando o seu rendimento. Se você pudesse indicar para o pessoal que está assistindo o Mac Notícias agora, qual jogo você indicaria, cara? Eu indicaria o FIFA porque é o jogo que eu mais jogo e tenho mais conhecimento, mas se você quiser jogar um Counter-Strike, LoL, você vai se divertir da mesma forma. Alô, meninas, prestaram atenção, né? Muito obrigada, Brian. Você consegue se imaginar sem comer carne? Parece muito difícil, né? Mas existe muita gente que vive dessa forma. São os chamados vegetarianos ou veganos. Somos o 8º país com o maior número de vegetarianos no mundo. São cerca de 15 milhões e 200, de acordo com o IBGE. Mas além da carne, você consegue pensar como seria viver sem comer ovos, leite ou derivados? É como comem os veganos, pessoas adaptadas a um estilo de vida que vai muito além da alimentação, envolvendo vestuário e até higiene pessoal. Nenhum produto usado por eles pode ter origem ou ter sido testado em animais. Os veganos têm dificuldades para encontrar produtos específicos e restaurantes que sirvam pratos 100% livres de origem animal. Nosso repórter Matheus Lima foi conferir de perto um restaurante vegano no centro de São Paulo. Estima-se que no Brasil, quase 5 milhões de pessoas já pratiquem o veganismo, um modo de viver resumido pelo não consumo de produtos de origem animal. Normalmente, os seus adeptos têm motivações ideológicas e ambientais. Além da carne dos animais, também são banidos do cardápio ovos, leites e derivados, e isso restringe muito as opções de comida, principalmente fora de casa. A Sociedade Brasileira de Vegetarianismo criou um selo para certificar os produtos veganos à venda no país. O processo de certificação é rigoroso, mas acessível a empresas de qualquer porte. Hoje, já há 239 produtos de 24 empresas diferentes à venda em todo o Brasil. Tem alguns supermercados que são mais fáceis de encontrar produtos veganos, algumas marcas que você sabe que são veganas, que você acaba consumindo sempre, mas de uma forma geral nunca é exatamente fácil, né? Assim, você sempre tem que acabar procurando, né? O Pop Vegan, localizado na região da Augusta, é um desses ambientes, que foi criado com o objetivo de aumentar as possibilidades desse grupo no centro de São Paulo. Shell Manga, supervisora do Pop Vegan, fala de como surgiu a ideia de criar um restaurante especializado em comida vegana. A ideia do restaurante, ela vem dos 3 donos. A proposta deles é salvar o planeta e salvar os animais. Há algum tempo, os veganos não tinham quase nenhuma opção de produtos para consumirem, mas nos últimos anos, os alimentos e restaurantes desse grupo estão se popularizando, sendo um mercado que cresce 40% ao ano. Bel, você é vegana, né? Você já foi lá no Pop? Eu já fui, é um espaço super gostoso e eu adorei principalmente a pizza de queijo e castanha e é uma ótima pedida até para quem não é vegano. No próximo bloco, a inauguração do Instituto Moreira Salles e do Espaço Cultural 24 de Maio. Voltamos já com mais notícias.
Agora vamos falar sobre cultura. No dia 20 de setembro, o Instituto Moreira Salles foi inaugurado na Avenida Paulista. Também presente nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde foi criado em 1992, o IMS promove exposições fotográficas de artistas brasileiros e estrangeiros. Além das exposições, a maior novidade é a biblioteca de fotografia com capacidade para 30 mil itens. Nossa repórter Stephanie Ramos foi conferir a programação do local. Para os paulistanos apaixonados por fotografia, a cidade ganhou, juntamente com o Sesc 24 de Maio e a Japan House, um novo acervo cultural e fotográfico em plena Avenida Paulista, o Instituto Moreira Salles. A abertura do IMS Paulista traz inicialmente 5 mostras em cartaz: Os Americanos, The Clock, São Paulo, 3 ensaios visuais, Corpo a Corpo e Câmera Aberta. Outro destaque dessa novidade cultural é a primeira unidade da Livraria da Travessa na cidade de São Paulo, além da biblioteca de fotografia com desdobramentos para cinema, moda, artes visuais e ciências humanas. Olha, eu gostei muito da arquitetura. Eu fui estudante de arquitetura antes de estudar design e achei que a obra é muito interessante e, claro, que o cunho cultural, né, o caráter cultural que o Instituto traz para a cidade é muito legal. Trouxe um conteúdo fotográfico muito grande, que não que estava faltando aqui, porque vários lugares em institutos de arte aqui em São Paulo tem muito, mas o espaço que ele trouxe foi que tem uma biblioteca incrível, tem mesas, é confortável, tem Wi-Fi, você pode trabalhar, pesquisar. Eu estou vindo aqui pela segunda vez e eu tenho vindo para estudar mesmo. O edifício em si é muito bonito, né? O conceito arquitetônico, ele é muito próximo do que a gente tem no Conjunto Nacional e no MASP, onde o térreo do prédio ele se volta para a avenida e dá essa ideia de continuidade. E a própria estrutura em ferro, esse volume vermelho que tem no interior do edifício também dá um conteúdo todo especial. O acervo e as instalações artísticas estão de parabéns. Ele veio para somar a uma das avenidas mais famosas do mundo, né? Pois é, para quem gosta mesmo de artes e fotografia, o IMS é uma visita que não pode faltar. A nossa repórter Stephanie Ramos trouxe aqui o fotógrafo Matheus Gomes para falar sobre esse novo espaço cultural. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Isabel. Hoje nosso convidado é o fotógrafo Matheus Gomes para falar sobre a abertura do IMS. Matheus, como fotógrafo, como você vê a importância de um acervo do porte do IMS na cidade de São Paulo? Eu creio que o acervo ali ele ajuda muito ao referencial teórico e prático de todo e qualquer fotógrafo. Aqui em São Paulo eu sentia muito a falta de um lugar específico para fotografia. Eu via muito alguns lugares aqui perto de Higienópolis que tinham alguma coisinha, mas nada tão concentrado como o IMS tem. E isso ajuda a criar muito mais, a desenvolver muito mais todos os lados que a fotografia é aplicada. E o que você acha da estrutura do Instituto? A estrutura está sensacional. Todos os andares, tanto o subsolo quanto os andares adjacentes, estão muito bem estruturados, muito bem feitos. Eu acho que a grande exposição desse tempo é o The Clocker, que é a exposição que dura 24 horas. Eu acho sensacional isso e toda a experiência que ela possa promover. Bom, é isso. Fica o convite para o nosso público conhecer o Instituto Moreira Salles. Muito obrigada, Stephanie. E aproveitando que estamos falando de cultura, trouxemos aqui o repórter Guilherme Pim para falar um pouco sobre a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Para você que ficou pela cidade de São Paulo entre outubro e novembro, teve a oportunidade de aproveitar a 41ª Mostra Internacional de Cinema. Os apaixonados pela sétima arte tiveram a chance de assistir mais de 300 filmes em 40 salas diferentes, entre cinemas, espaços culturais e museus, incluindo projeções gratuitas e ao ar livre. Com obras de 60 países, o Brasil ganhou destaque este ano com a maior seleção de filmes nacionais na história da mostra. Entre diversos temas, a questão dos refugiados e da preocupação com o meio ambiente chamaram a atenção do filme chinês Human Flow, Não Existe Lar Se Não Há Para Onde Ir, que foi responsável por abrir a mostra.
Considerada a maior maratona cinéfila do país, a edição deste ano contou com a exibição de 19 filmes em realidade virtual. Destaque para Fogo na Floresta e Rio de Lama, do brasileiro Tadeu Django. Com documentários e curtas, cineastas foram homenageados pelos seus trabalhos. Entre eles, o diretor brasileiro Paulo José. Por sua carreira no cinema, teatro e televisão, Paulo recebeu o prêmio Leon Kakoff, criado em homenagem ao fundador da mostra. O último dia foi marcado pela exibição de 99 filmes. A cerimônia de encerramento também contou com a entrega do troféu Bandeira Paulista para o filme chileno Pacto de Adriana, além de uma sessão especial no dia 3 para o filme O Homem-Mosca, de 1923. Muito obrigada, Guilherme. Um pouco antes da abertura do IMS, o centro da cidade de São Paulo ganhou um outro espaço cultural, o Sesc 24 de Maio, que fica ao lado da Galeria do Rock e Teatro Municipal. A nova unidade conta com uma programação com rodas de leitura, cursos, oficinas e espetáculos teatrais. Logo no primeiro dia, o espaço recebeu cerca de 17 mil pessoas e a lanchonete tinha fila de 30 minutos. Vamos conhecer mais sobre o procurado espaço com a repórter Rebeca Ribeiro. Você já pensou em aproveitar uma piscina no verão 2018? O Grupo Sesc acaba de inaugurar uma unidade, o Sesc 24 de Maio, que conta com uma piscina acessível para pessoas com mobilidade reduzida. Com 13 andares e 28 mil metros quadrados, o novo Sesc comporta 5 mil pessoas por dia. E a piscina, que é uma nova atração, conta com espaço para 400 pessoas. Esse é o mais novo centro cultural aqui de São Paulo. É a maior piscina do Brasil em cobertura, com essa metragem de 25 metros por 25, facilitando a vista panorâmica da cidade toda aqui, diversos pontos turísticos aqui de São Paulo. Entre áreas de lazer, a unidade disponibiliza cafeterias, um restaurante e um andar inteiro voltado para a atividade física, além da primeira parede de escalada da rede Sesc. Por ser uma unidade recente no centro, as filas para restaurante lotam os corredores. Precisava de uma coisa assim no centro, né? Acho que faltava isso. Eu frequento muito o Sesc, assim, em outros lugares. Eu tenho gostado. É a segunda vez que eu venho, já assisti algumas coisas gratuitas. Hoje eu tentei fazer um curso aqui, mas não consegui vagas, mas achei bem interessante. São Paulo é uma cidade de características marcantes, repleta de uma variedade de lugares e pessoas únicas. Veja a crônica sobre um pouco do que compõe essa cidade. São Paulo é a cidade conhecida por muitos com base em seus diversos clichês. É a cidade que recebe aqueles que vieram de fora para tentar uma nova vida e contam com a sorte a fim de recomeçar. Tem um ritmo frenético que faz com que as pessoas, mesmo as que nasceram e foram criadas na cidade, acreditem que o comércio e o trânsito nunca param e que as luzes nunca se desligam, como se sempre fosse algo constante e sem tempo de parada. Aqui, a vida e a rotina possuem um compasso acelerado, deixando aqueles que não nasceram na cidade possivelmente assustados no começo. É muito movimento, muito barulho e muitas cores. É um estilo de vida único na capital paulista, algo que leva sua população do amor ao ódio em um mesmo dia, apenas variando as situações das mais simples às mais complexas. Há os que dizem que viver em São Paulo é uma questão de sobrevivência. A cidade tem a presença das 4 estações climáticas em apenas um dia, pegando muita gente despreparada, seja com o calor ou com a chuva no fim do dia. Também tem os engravatados, sempre com pressa, indo de um lado para o outro e constantemente falando ao celular. Além dos tantos grupos de pessoas das mais variadas personalidades e características reunidos numa mesma cidade. São Paulo é a cidade que tenta abrigar a todos que aqui buscam espaço. É aqui que dá para encontrar de tudo e por isso acaba sendo mais do que uma cidade. Passa a ser um universo. O nosso programa está terminando. Muito obrigada a você, telespectador, pela audiência. Muito obrigada, Alexa. Muito obrigada, Isabel. E o programa fica por aqui. Um bom dia e até a próxima.